Você quer ser um super-herói? Você quer ter um superpoder? Você quer fazer coisas extraordinárias que humanamente são impossíveis? Você pode, você consegue, mas nunca embasado em si mesmo. Se você recorrer às suas forças humanas, você não vai conseguir fazer nada sobrenatural. Você não vai conseguir operar milagres, você não vai conseguir viver o extraordinário. Embasado na sua intuição, nos seus 5 sentidos, na sua força de vontade, na sua expectativa. Mas eu vou te ensinar aqui nesta mensagem a viver o sobrenatural, a viver o extraordinário, a viver aquilo que está muito além dos recursos humanos. Aqui em Mateus capítulo 14, Jesus estava pregando ali para uma multidão. E antes de despedir a multidão, ele ordena que os discípulos dele entrassem no barco e seguissem sem ele. Os discípulos obedeceram. Ele despediu a multidão e subiu para o monte para orar sozinho. Só que os discípulos ali no mar, o vento era contrário, impediu que a viagem seguisse o seu curso e eles ficaram ali, presos no meio da tempestade. E na quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, Jesus aparece para eles ali no meio do mar, caminhando sobre as águas. Imagina a cena, eles se assustaram e começaram a gritar, é um fantasma. Porém, Pedro quis ser um super-herói por alguns instantes, quis viver o sobrenatural, quis viver aquilo que é sobre-humano, mas ele sabia que embasado em si mesmo, ele não poderia. Versículo 28, disse-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aqui está a fonte do poder. Pedro disse, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quando você embasa as suas atitudes de coragem, de ousadia, de intrepidez na palavra de Deus, você viverá o sobrenatural, o extraordinário. Você viverá o poder do super-herói, mas embasado nele, nunca em si mesmo. Nós somos limitados. Aí Jesus aqui no versículo 29 disse, vem, embasado nesta ordem, Pedro conseguiu viver o sobrenatural e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, no meio do milagre, Pedro quis recorrer aos recursos humanos novamente. Versículo 30. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou, Senhor, salva-me. Pedro quis recorrer novamente ao seu instinto humano. Olha como a nossa força humana é fraca e limitada. Pedro olhou o vento, a tempestade, aquelas ondas. O medo veio, ele começou a afundar. Ele clama ao Senhor, Jesus o pega pela mão e leva ele para dentro do barco. E a tempestade se acalma. Você quer viver o sobrenatural? Recorra à palavra do Senhor. Recorra às ordens dele, às promessas dele. E embasado nessas ordens, nessas promessas, nesses princípios, haja.